Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Não furtarás, não roubarás. O sétimo mandamento da lei de Deus proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exige o respeito pelo direito à propriedade privada. Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade, para que dela cuidasse, dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Ou seja, os bens da criação são destinados a todos, a todo o gênero humano. A terra, quando repartida entre as pessoas, tem a intenção de garantir a segurança contra a penúria e a violência. Portanto, a apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas. No entanto, deve permitir que se manifeste a solidariedade natural entre todos. Isso significa que o direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de uma maneira justa, é lícita e abençoado por Deus, desde que beneficie não somente a pessoa que a possui, mas também aos outros. O Catecismo, no parágrafo 2407, diz que o respeito pela dignidade humana exige a prática da temperança, da justiça e da solidariedade. Fica proibido por este mandamento, portanto, o roubo, a usurpação do bem alheio, contra a vontade razoável do seu proprietário. Todo o processo de se apoderar e de reter injustamente o bem alheio, mesmo que não esteja em desacordo com as disposições da lei civil, é contrário ao sétimo mandamento, como reter deliberadamente bens emprestados, objetos perdidos, fraudes, salários, preços injustos, falsa avaliação dos bens, corrupção, despesas excessivas, desperdício, voluntariamente prejudicar alguém, não cumprir promessas, não honrar contratos. Por isso que é moralmente injusto apoiar e defender governos e governantes que assim procedem. A chamada lei de Zaqueu, em que a pessoa que prejudica alguém repara o mal devolvendo 4 vezes o valor roubado, deveria ser algo aplicado nas nossas leis, a todas aquelas pessoas e a todos os governantes corruptos. O parágrafo 2414 do nosso catecismo diz que todo o empreendimento realizado com a intenção de escravizar, menosprezar e diminuir a pessoa em sua dignidade é pecado grave e deve ser evitado a todo custo, assim como a falta de respeito aos animais e toda a criação de Deus. No parágrafo 2419, lemos que a Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade acerca do homem, e quando cumpre a sua missão de anunciar o Evangelho, atesta ao ser humano a sua dignidade, a sua vocação para a comunhão entre as pessoas, e ensina-lhes a exigência da justiça e da paz que vem de Deus. No parágrafo 2438, diz que a solidariedade é necessária entre as nações, sendo mais indispensável ainda quando se trata de travar mecanismos perversos que contrariam o desenvolvimento dos países menos avançados. Temos que entender que a doutrina social da Igreja é de fundamental importância. Porém, é incoerente com o Evangelho de Cristo defender pautas progressistas que visam defender ideologias anticristãs e anticatólicas, como o caso do comunismo, do socialismo, assim como o capitalismo desenfreado. Infelizmente, vemos muitas dessas coisas acontecendo com a aprovação de consagrados, sejam eles sacerdotes, religiosos ou leigos. Contudo, nunca é demais lembrar que a quem é muito dado é também muito exigido. O trabalho não é somente um direito, mas também um dever, como diz São Paulo: se alguém de vós não quer trabalhar, então que não coma. Na 2 Tessalonicenses 3,10. Isso vale tanto para o patrão quanto para os seus colaboradores, até porque o trabalho pode ser um meio de santificação, onde a pessoa exerce e cumpre uma parte das capacidades de sua natureza, respeitando o pensamento que diz que o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Enquanto que também pode ser um meio de
condenação quando a pessoa não coloca seus dons a serviço dos outros. Cada um de nós pode tirar do trabalho os meios de subsistência, para si e para sua família. E se isso não acontece, a justiça não está sendo feita, pois a iniciativa econômica é um direito que propõe ao que trabalha usar de seus talentos a fim de contribuir para uma abundância proveitosa a todos à sua volta e recolher os justos frutos dos seus esforços. É necessário respeitar as regulamentações impostas pelas autoridades, desde que sejam justas, legítimas e sirvam para o bem comum. A responsabilidade do Estado em relação à atividade econômica do país não pode desenrolar-se num vazio institucional, jurídico ou político, mas deve sim assegurar as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem falar numa moeda estável e de serviços públicos eficientes, sendo o dever essencial do Estado assegurar essas garantias de modo que quem trabalha possa usufruir do fruto do seu trabalho e, portanto, se sinta estimulado a realizá-lo com eficiência e honestidade. Mas, como diz São Paulo, quem não trabalha, não coma. Ou seja, aquele que é preguiçoso deve sofrer pela falta de seu próprio esforço em realizar algo. Vejam que a Igreja Católica é muito clara quanto à posição errônea de consagrados que acham que a teologia da libertação é o caminho da salvação. É antes uma nefasta ideologia marxista que se infiltrou na Igreja para desvirtuar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A aumentar o sentido de Deus e o conhecimento de si mesmo está na base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Este multiplica os bens materiais e põe-nos ao serviço da pessoa da sua liberdade. Diminui a miséria e a exploração econômicas. Faz crescer o respeito pelas identidades culturais e a abertura à transcendência. É o que diz o parágrafo 2441. A Igreja Católica afirma que os pastores da Igreja, padres e bispos, não podem intervir diretamente na construção política e na organização da vida social, ou seja, não podem ter uma vida dupla, como vereador, deputado, etc., pois esta é uma missão de leigos, ou seja, não é compatível um padre tomar partido por causas políticas. Isso é errado. O valor primordial do trabalho diz respeito ao próprio homem, que dele é autor e destinatário. Mediante o seu trabalho, o homem participa na obra da criação unido a Cristo. O trabalho pode ser, portanto, redentor. O verdadeiro desenvolvimento é o do homem integral. Trata-se de fazer crescer a capacidade de cada pessoa para responder à sua vocação e, portanto, ao apelo de Deus. O 7º mandamento da lei de Deus também engloba a esmola dada aos pobres, o que determina um testemunho de caridade fraterna, uma prática de justiça que agrada a Deus. Mas o pobre anunciado por Jesus é Lázaro, um mendigo ferido, faminto, desprezado, injustiçado da parábola de Lucas 16:19. Não uma pessoa sã que é ideologicamente vinculada a políticas públicas que o tornam dependente de um sistema viciado em ensinar direitos, deixando os deveres de lado. Na multidão dos pobres é preciso reconhecer aqueles que, mesmo em situação precária, produzem para sustentar suas famílias. Daqueles inertes que nada realizam para o bem comum, utilizando-se da pobreza como meio de vida, a verdadeira geradora de violência e injustiça. É preciso ter uma visão sobrenatural da vida, viver aqui na terra para ganhar o céu como recompensa. Os bens materiais são importantes, mas não devem ser a finalidade cristã. Devemos tirar deles o nosso sustento, sim, e crescer dessa forma e também multiplicar. A Lázaro foi dada uma identificação. Ao rico esbanjador não foi-lhe dado nome para que nós possamos nos identificar com ele. É necessário fazermos um sincero exame de consciência, pois o rico morreu e foi enterrado, e como diz o Eclesiástico, na região dos mortos não há louvores e preces. O abismo que existe entre o céu e o inferno é gigantesco, sem possibilidade de passagem, de comunicação. Jesus nessa parábola ensina que o inferno existe e para lá vão os que não cumpriram seus mandamentos e preceitos. E lá ficarão eternamente junto com os condenados,
que, como demônios, praticaram pecados graves contra a verdade da fé divina e católica, definidos pelo magistério eclesiástico da Santa Escritura. Isso significa que Deus não destrói os que morrem privados da graça, mas pela justiça são condenados ao estado a que eles mesmos se propuseram condenar, sem que tenham após a morte uma segunda chance de conversão, sendo somente nessa vida essa possível oportunidade. Para Deus, a liberdade do ser humano é profundamente indispensável. Por isso, se eu, você, nós quisermos o céu, devemos fazer de nossa vida terrena uma resposta aos apelos de Nossa Senhora. Fazei tudo aquilo que Jesus vos disser. Só Ele nos pode conduzir até lá. Mas é nossa escolha, minha escolha, sua escolha, nossa decisão rejeitar o seu auxílio e frustrar os seus desejos de misericórdia, cair sob a ordem da sua divina justiça. Ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.